Ah, boa noite! Como que estão todos? Terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, para essa live muito importante de uma série de lives que a gente está trazendo sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, sobre espiritualidade, sobre emoções, sobre autoestima, sobre diversos assuntos que trazem a nós uma nova performance, um novo insight, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ver as coisas, né? Então a gente já teve várias lives falando sobre esses temas. A gente está trazendo temas de livros, alguns temas que são famosos, alguns temas que são muito usados, né? Alguns livros que são muito usados. Então a gente está trazendo sobre o que esses livros ensinam e o que o conhecimento que eles trazem e principalmente a prática dos exercícios que esses livros trazem podem trazer para a nossa vida. Então a gente já falou sobre o livro O Segredo, sobre o livro O Poder do Agora, O Poder do Silêncio, sobre praticando o poder do agora. E hoje a gente vai falar sobre o livro Lei da Atração. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse livro. E principalmente o que a gente traz, né, para a nossa vida, o que ele ajuda a melhorar a nossa conduta, né, a nossa performance perante a vida, para enfrentar os desafios, para conseguir evoluir, né, porque nós estamos aqui por um motivo muito especial, né? Todos nós estamos aqui por um motivo muito especial. E esse motivo é a gente passar por essa vivência, né? Por esse processo, por esse campo, né? Físico que a gente se encontra aqui. E deixe um legado, deixe uma saudade, deixe uma lembrança, que a gente seja lembrado, que as coisas que a gente fez, as coisas que a gente falou, as coisas que a gente determinou para a nossa vida, que isso faça diferença na vida de outras pessoas. Então a gente está aqui para evoluir. Muitas pessoas confundem esse estar aqui. Eu estou aqui porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso juntar, eu preciso adquirir coisas, eu preciso deixar bem os meus filhos, eu preciso fazer isso. Como se só isso fosse o básico, fosse o necessário e fosse o que o universo espera de nós, o que Deus espera de nós. Mas não é bem assim. Precisamos ter sensibilidade, precisamos também ser pessoas sábias, né? Usar a nossa sabedoria. Sempre eu reafirmo nas minhas palestras, nos meus vídeos, que de nada me adianta ter o conhecimento se eu não souber usar esse conhecimento com sabedoria, né? Então eu preciso do conhecimento. Claro que eu preciso muito do conhecimento, mas eu preciso saber usar esse conhecimento com sabedoria, porque senão de nada ele me serve, né? De nada ele me serve. Então eu sei que muitas pessoas que estão aqui já estão me seguindo, já estão prestigiando os meus conteúdos nas minhas redes sociais, nos meus canais, mas sei também que vai ter pessoas aqui que hoje vão estar aqui pela primeira vez assistindo a esse vídeo. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e peço que você curta, comente, compartilhe, me dê uma força aí para mim chegar ao alcance de mais pessoas, né, também para trazer esse conteúdo. E como eu já havia falado, hoje a gente vai falar sobre lei da atração. Então deixa eu me apresentar aqui também. Boa noite, Roseli, seja muito bem-vinda. Vou me apresentar aqui então também para quem ainda não me conhece. Me chamo Fátima Roden, eu moro aqui em Giruá, Rio Grande do Sul. Sou agricultora familiar, sou feirante, sou esposa, sou mãe. E hoje também atuo nessa parte de conteúdos, criação de conteúdos digitais,
Também atuo como terapeuta, como mentora em estilo de vida e também em mudança de hábitos, né? Mudança de hábitos, que é algo muito preciso nas nossas vidas, porque muitas vezes nós temos hábitos que degrinem com a nossa imagem, que degrinem com a imagem de muitas pessoas da nossa família, hábitos que não nos trazem prosperidade, que não nos trazem abundância, que não nos trazem paz, né? Paz de espírito. Então hoje eu trabalho nessa área, focada nessa área, trazendo conteúdos e trazendo atividades, ferramentas nas minhas mentorias, onde eu consigo também ajudar você a mudar o seu estilo de vida e também adquirir novos hábitos. Também agora estou muito feliz, numa fase muito boa da minha vida também, onde eu estou atuando bastante como palestrante e também como coautora de livros, estou me tornando uma escritora. Se Deus quiser, vocês vão ver muitos livros meus nas prateleiras das livrarias por aí, mundo afora. Então, estou em 2 projetos efetivos agora, já trabalhando bem aprofundado esses 2 projetos e mais projetos em andamento, né, para um trabalho mais a médio e longo prazo. Então, sempre gosto de citar isso nas minhas lives, já que estou falando sobre livros, sobre ferramentas que se encontram em livros. Então, isso tudo é muito importante, porque eu sempre fui uma leitora nata, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre viajei muito através das páginas dos livros. Eu sempre li muitos romances quando eu era jovem, os romances que na época tinha, né? Quem é da minha faixa etária vai lembrar que tinha os romances que tinham nome de pessoas, né? Era Bárbara, Júlia, Bianca, Júlia, Bianca, tinha mais 3 que eu também gostava de ler. Brigitte Montfort também, que era um romance policial que eu gostava muito de ler também. Então, todos esses romances e outros livros também, livros de autoajuda, livros sobre espiritualidade, livros sobre neurociência, livros sobre psicologia. Eu sempre gostei muito de ler sobre essas coisas para entender como que nós funcionamos, como que o nosso corpo funciona, como que o nosso cérebro funciona, como que as nossas emoções funcionam. E hoje, através de livros, eu aprendi muito do que eu passo hoje para os meus mentorandos, para os meus mentorados, né? E também para o público em geral que prestigia os meus trabalhos e os meus vídeos, né? E os meus conteúdos digitais. Então, cada vez mais eu busco o autoconhecimento e também o conhecimento nessas áreas. Então, sempre eu estou estudando, estou fazendo algum curso, estou fazendo alguma mentoria para me capacitar sempre mais e conseguir trazer com mais clareza, né, com mais objetividade, né, para o meu público, o que eu desejo passar. Então, hoje sobre o livro A Lei da Atração, mas na verdade eu não vou falar muito sobre o livro, não, né? Eu vou falar mais sobre o que tem nesse livro e o que ele traz pra gente e que funciona quando colocamos em prática, né? Quem de nós já não ouviu falar o versículo bíblico, né? Peça e receberás. Bater e abrir-se-á, né, a porta. Então, esse versículo bíblico é muito famoso, ele se encontra em Mateus, ele também está nos outros evangelhos também, mas ele se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. E ele fala ali que a gente precisa pedir para a gente receber. Quantos de nós, muitas vezes, não pedimos e achamos que precisamos receber, né? Achamos que precisamos receber. E aí, com isso, a gente acaba se frustrando muitas vezes porque a gente
não recebe aquilo que a gente sonha ou aquilo que a gente pensa. Mas por que isso acontece? Porque o nosso pensamento e o nosso sentimento e a nossa ação, eles não estão na mesma vibração. Precisamos estar na mesma vibração. Porque a lei da atração, ela é clara. Peça, acredite e receba. Então, muitas vezes eu peço, mas a minha fé não é o suficiente para mim acreditar que eu vou receber aquilo. Quem de nós já não sonhou ou não falou, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo, eu gostaria de ter uma casa assim, 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 eu gostaria de ter um carro assim, assim, assim. Só que você não visualiza aquele carro, você não imagina aquele carro na garagem, você não imagina a garagem, você simplesmente solta para o universo, eu gostaria de ter um carro tal, gostaria de ter tal carro. Mas o universo não vai entender, a vibração não vai entender. Deus não vai entender que você realmente quer aquilo, porque você não está sendo específico sobre aquilo que você está pedindo. Você precisa pedir, acreditar e receber. E muitas vezes a gente recebe não aquilo que a gente pede, mas a gente recebe algo similar. E muitas vezes a gente não quer receber aquilo, porque não foi o que a gente pediu e a gente não recebe. E quando a gente não recebe, muitas vezes a gente bloqueia dentro de nós essa vibração de abundância, de prosperidade, porque a gente se julga merecedor de algo maior, e aí esse algo maior, ele não vem na mesma proporção que a gente imagina, e aí a gente não é grato àquilo que a gente tem ou àquilo que a gente recebe. E quando a gente não é grato àquilo que a gente tem ou a gente recebe, o que o universo entende? O que Deus entende? Nossa, eu ajudei, eu ajudei a construir, eu ajudei a conquistar, hoje está ali. E a pessoa não está nem aí para isso, a pessoa está reclamando, a pessoa não está usufruindo, não tá aproveitando esse bem, né, que eu proporcionei que essa pessoa conquistasse. Então, tudo isso tem muito a ver com a maneira como que nós trabalhamos dentro de nós a energia, né? A vibração da energia. Porque eu preciso ser grato às pequenas coisas para que eu mereça e para que eu alcance as grandes coisas, né? Então, isso não é nada diferente do que a gente subir degraus de uma escada, por exemplo. Eu não tenho condições ou eu não tenho energia suficiente ou capacidade de eu dar um salto lá do primeiro degrau da escada e subir até lá no último. Não, eu preciso subir de um a um. E às vezes esse subir de um a um, ele tem um processo doloroso. Às vezes, um exemplo assim, uma analogia que você pode usar. Quando você tem problemas, por exemplo, nas articulações, como é difícil subir uma escada, né? Como é difícil a pessoa que tem dores nas articulações subir uma escada. Então, como é difícil muitas vezes eu pedir algo para o universo ou algo para Deus e eu ter traumas, eu ter crenças, eu ter o não merecimento, não me julgar merecedora disso, ou achar assim, não, isso não é para mim, isso é algo muito grandioso para mim. E aí essas dores que eu vou sentindo ao longo dessa caminhada, desse caminhar e desse subir essa escada, essas dores elas vão me impedindo de chegar ao degrau mais alto, porque eu não estou conseguindo deixar aquelas dores, deixar aquela energia vibracional, aquela energia negativa, né? Porque a energia ela existe em dois polos, né? Ela existe no polo negativo e no polo positivo. E a gente precisa trabalhar ela das duas maneiras. Então, o que eu preciso fazer para que eu consiga atingir os meus objetivos com mais clareza, com mais eficácia, com mais rapidez, com mais exatidão?
Eu preciso saber aquilo que eu... Em primeiro lugar, eu preciso pedir, né? Pedir. Então, eu vou pedir, né? O que eu desejo, eu vou acreditar e eu vou receber. Mas isso é tudo um processo. O que eu preciso fazer para pedir? Tudo anda como uma engrenagem, tudo funciona como uma engrenagem. Porque você vai pedir, você vai acreditar, você vai receber. E aí você vai começar de novo, pedir, acreditar, receber, pedir, acreditar, receber. Você vai ter que sempre fazer essa mesma volta, né? O que então eu preciso manter mais forte na minha mente, na minha vibração, na minha energia, para que eu consiga atingir esses objetivos? Tem como você pedir alguma coisa boa para você ou para sua família quando você não está bem? Quando você está com dor, está doente, está triste, está deprimida, angustiada? Quando você está com medo, quando você está triste, quando está com estresse, quando está com raiva, quando está com mágoa, você consegue pedir e você consegue acreditar que você vai receber algo de bom e receber isso? Não, você não consegue, porque a sua energia não permite. A sua energia está muito baixa. Sabe aquela escala de energias, onde é medida as energias, os hertz da energia? Sabe onde que fica culpa, raiva, medo, incerteza, falta de coragem, né? Tudo isso fica lá embaixo, fica numa energia muito densa, numa energia muito pesada, num lugar assim que... Sabe quando você... Eu gosto muito de usar analogias, né? Sabe quando você coloca uma bota bem pesada? Aqui no interior, assim, na agricultura, a gente usa... Quando a gente vai trabalhar para fora, assim, no barro, por exemplo, a gente usa botas que são de borracha. São umas botas pesadas. Nos frigoríficos também usam essas botas. Os frigoríficos usam botas brancas, no interior usam botas de várias outras cores, né? Também tem brancas, azuis, pretas, mas são botas de borracha com um solado bem grosso e pesado. E aí, quando você caminha no barro, a bota afunda dentro do barro e você tem uma dificuldade de você dar o próximo passo, porque a bota começa a pesar, porque vai grudando aquele barro naquela bota. E aí você tem dificuldade de caminhar, e muitas vezes você vai num lugar, por exemplo, banhado, que se chama aqui, né? Que é um lugar onde fica alojado, né? Onde fica depositado água e terra, né? Que a enxurrada da chuva vai levando. E lá você afunda, muitas vezes, o pé todo dentro da lama. E como é difícil de tirar o pé da lama. Assim se sente uma pessoa que está com raiva, com medo, com angústia, com tristeza. Sabe aquela pessoa se arrastando, aquela pessoa vegetando, como muitos falam. Então, essa energia, ela é uma energia muito densa, ela não deixa você dar o próximo passo, ela não deixa você acreditar, ela não permite você pedir, até mesmo pedir, você não tem nem autonomia ou coragem, ou então força para pedir algo, muito menos acreditar e fazer. Então essas energias negativas, né, que também aqui no livro a gente tem uma parte aqui que fala sobre isso, que também são o desapontamento, a solidão, a falta de alguma coisa ou de alguma pessoa, a confusão, a mágoa, o estresse, o ódio, né? São tudo polos negativos assim que te colocam lá embaixo, né? Que o teu ponteirinho fica lá embaixo, o teu ponteirinho das energias fica lá embaixo. Então, o que você precisa para ir subindo esse ponteiro, para ele girar no sentido do relógio, né? Porque o ponteiro negativo ele gera o sentido anti-horário, né? Ele te leva para baixo, te leva para trás. E o polo positivo te leva para frente. Então, para você ter energia boa, para você ter forças para pedir, acreditar e receber, você precisa estar bem, você precisa trabalhar mais sentimentos que te trazem
que te trazem tranquilidade, que te trazem paz, que te trazem harmonia, que te trazem felicidade. Então é preciso trabalhar a afeição, a confiança em você mesmo em primeiro lugar, depois no teu próximo, na tua próxima, no teu cônjuge, na tua família, no teu filho, na tua filha, no teu pai, na tua mãe, nos teus amigos, na tua equipe de trabalho. É preciso ter essa confiança, é preciso ter o respeito, é preciso o conforto, né? Isso são tudo coisas assim que te trazem abundância e entusiasmo. São sentimentos que te geram, que te fazem progredir na tua vida, né? E o amor e a alegria, né? Quem que resiste a uma pessoa que tem amor e alegria? Quando você tem um amor por você mesmo, quando você tem um cuidado, quando você se cuida, quando você se valoriza, quando você se elogia, né? Qual o melhor elogio que a gente pode receber? É o nosso mesmo, né? Tem coisa melhor do que a gente se olhar no espelho e a gente se elogiar e a gente dizer, nossa, mas eu melhorei, né? Olha como eu tô diferente, olha como eu tô linda, como eu tô lindo. Cada vitória precisa ser comemorada. E a aceitação de tudo, né, é algo que nos deixa leve. Então, muitas vezes a gente não consegue ser essa pessoa próspera também, porque a gente não aceita a nossa realidade, a gente não aceita muitas vezes a nossa aparência, o nosso corpo, não aceita a nossa condição de vida. E aí a gente também não encontra essas forças para a gente melhorar, para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir levar adiante. E a gente só consegue subir de nível, né? A gente só consegue avançar na nossa vida, seja na vida emocional, espiritual, mental, quando a gente se permite isso. E o que é se permitir? Em primeiro lugar, é eu reconhecer que eu sou um ser humano falho, que eu sou um ser humano imperfeito. Eu não sou perfeito, ninguém de nós é. Eu cometo falhas, eu tenho erros, eu tenho manias, eu tenho hábitos não tão saudáveis muitas vezes. E eu não estou falando, quando eu falo em hábitos saudáveis, muitas pessoas relacionam hábitos saudáveis com alimentação e atividade física. Claro, muito importante. Coisas que eu trago também bastante nos meus conteúdos. Mas de nada adianta você cuidar do seu corpo e da sua alimentação se você não cuida do seu coração, se você não cuida da sua mente, se você não cuida das suas emoções, dos seus relacionamentos, porque as nossas emoções, elas vêm dos nossos relacionamentos. E olha que relacionamento é algo muito complicado, né? Convenhamos, é algo muito complicado. Nem sempre a gente consegue cuidar dos nossos relacionamentos como a gente gostaria de cuidar, né? Nem sempre a gente consegue se relacionar com as pessoas como a gente gostaria. Mas se eu pensar, ou se você pensar, eu não vou procurar me relacionar melhor com tal pessoa, porque não adianta, porque a pessoa não vai mudar. Mas aí se eu me coloco no lugar dessa pessoa e eu penso assim, essa pessoa ali deve estar pensando mesmo de mim. Eu não vou fazer esforço nenhum para que essa pessoa mude, porque ela não vai mudar mesmo. E se eu continuar pensando isso e ela continuar pensando isso de mim, vai mudar alguma coisa? Tem esperança de mudar alguma coisa? Não tem, né? Agora, se você, que estamos aqui procurando evoluir mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, energeticamente, e estamos conseguindo isso, estamos nos sentindo bem com isso, estamos avançando com isso, e a gente percebeu que isso pode, assim,
se espalhar ao nosso redor, na nossa convivência com os nossos, na nossa convivência com a nossa equipe de trabalho, ou então com os nossos amigos. Então, por que não fazer a minha parte? Porque todos nós temos a nossa parte, né? E a nossa parte ninguém vai fazer por nós, né? Não é possível. Eu não posso fazer a sua, você não pode fazer a minha. Agora, se cada um fazer um pouquinho, olha quanto que já pode melhorar. Então, com todo esse autoconhecimento que eu adquiri, eu aprendi uma coisa. Que procurar mudar situações ou então pessoas que estão irredutíveis, que estão que nem uma rocha, firmados naquilo ali, é algo que demanda de muita energia. Sabe aquela energia, aquele combustível que você gera e que você gasta, e que depois você se sente fadigada, você sente aquela emoção de frustração, de desapontamento, de decepção, de se sentir assim, a pior pessoa do mundo, porque você não conseguiu, porque você tentou e não conseguiu. E muitas vezes você tenta várias vezes a mesma coisa. E você já percebe que aquilo, além de não estar tendo resultado, está demandando uma energia sua muito grande. E essa energia é sua vida, essa energia é sua luz, essa energia é a sua força. Então, podemos direcionar essa energia e essa força para outro caminho, para outra ação, para outro acreditar e fazer. E posso te dar certeza que vai dar resultado. Vai dar resultado logo? Não, nem sempre. Às vezes é a médio e às vezes é a longo prazo. Dificilmente vai ser imediatamente. Esse que é o problema. Porque muitas pessoas pedem e pulam a parte de acreditar e querem receber. Então eu peço, amanhã eu já quero. Ou hoje eu já quero. Mas não é assim. Mas e o processo da fé? E o processo da caminhada? O processo da espera? Tudo hoje em dia tem um resultado após uma espera, né? Uma criança se gera durante 9 meses no ventre de uma mãe. E a gente fica esperando terminar as 40 semanas para que essa criança nasça, né? Qualquer festa, qualquer evento um pouco mais importante, uma formatura, um casamento, um batizado, um aniversário até mesmo, né? A gente já prepara durante dias, não tem como a gente decidir hoje e já amanhã já realizar, a gente precisa preparar. Então, tudo que a gente quer pular do pedir até o receber ou até o ganhar já logo aquilo, é algo que a gente não vai conseguir sentir o sabor, sentir o prazer de acreditar, de alimentar aquilo, alimentar aquela fé, aquele vigor, aquela energia boa que a gente vai trabalhando durante esse acreditar. E ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Vocês conhecem o grão de mostarda? É muito pequenininho. Pena que eu não lembrei de trazer um aqui, mas é muito pequenininho, né? E Jesus disse, ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim ela vai poder mover montanhas, né? Então, a fé é algo que nos surpreende quando realmente nós decidimos colocar a nossa energia nela. E a lei da atração, ela também responde a qualquer vibração que você emite. Isso você sabe também, né? Nós todos sabemos. Seja ela positiva ou negativa, ela vai dando mais dessa mesma coisa, porque ela simplesmente responde a sua vibração. Quando você sentir tristeza, desapontamento, sentir raiva,
e você continuar alimentando aquilo, continuar falando daquilo, continuar xingando, continuar reclamando, o que mais você vai ter dessa energia? Mais raiva, mais ódio, mais gana daquilo? Eu vou dar um jeito de... eu vou me vingar, eu vou dar um jeito, eu não aguento mais isso, né? Quanto mais você vai reclamar, quanto mais você vai falar sobre isso, mais você vai ter daquilo que você está falando. Porque você está vibrando, você está atraindo, seu corpo está emanando aquilo, seus poros estão exalando aquilo. Então, cuide muito bem da sua energia. Porque a lei da atração, ela funciona, ela existe, ela está aí para trazer tudo aquilo que você emana, tudo aquilo que você emite. Tudo aquilo que você fala, né? Que você pensa e fala, aquilo se materializa. De uma forma ou de outra, aquilo se materializa. E eu gosto também da analogia do eco, né? Quando a gente entra num túnel, por exemplo, e a gente dá um grito, assim, ou a gente fala alguma coisa, aquela voz vai para aquele túnel, assim, vai longe, assim, e dá aquele eco, né? Isso também é uma vibração. E não tem como o eco lá no final sair uma outra palavra que tu não falou. Vai sair aquilo que tu falou, né? Então ali dá para ver que tudo que sai da nossa boca, tudo que se cria na nossa mente e sai da nossa boca, fomos nós que criamos, fomos nós que produzimos, fomos nós que estamos emanando aquilo. Isso, e vamos ser nós que vamos receber também. Porque a outra pessoa que nós queremos atingir com isso, ou caso a outra pessoa queira nos atingir com isso, ela só vai conseguir se eu aceitar, se eu receber isso dela. E vice-versa. Se eu emanar isso para outra pessoa também, ela só vai receber se ela quiser, se a vibração dela permitir. Então, olha a importância que tem a gente manter sempre a nossa vibração alta. Sempre a vibração em alta. Sabe aquelas ondas do rádio que quando você escuta uma estação de rádio e aí de repente começa aquele chiado, e daí você vai lá e... Agora não é mais, é tudo digital, né? Mas no meu tempo, anos atrás, ainda era aqueles rádios que tinha aquele botãozinho, a gente tinha que girar bem pouquinho aquele botãozinho assim, até a gente conseguir sintonizar bem, assim, para não dar aquele chiado, para não vir aquelas vozes de outras rádios, né? De outras emissoras. E aí, aquilo dá para bem levar assim também que a principal voz, que é aquela que deve vir lá da sua mente, passar pelo seu coração, pela sua emoção e exalar pelo seu corpo, pela sua vibração, para que ela se transforme em algo positivo para você. Porque quando tem muitas emissoras entrando naquela rádio principal, você não consegue nem escutar mais o que o locutor da rádio principal está falando. Então, você precisa ir lá mexer no botãozinho e sintonizar bem. Você precisa estar na sintonia daquela vibração. Então, a nossa vibração também precisa estar em sintonia. E quantas vezes vem outras emissoras, né, se infiltrando no nosso cérebro, na nossa mente e trazendo outros pensamentos negativos, pejorativos, sentimentos de frustração, né, de decepção, ou então de mágoa, né, da gente ter se magoado com alguma coisa às vezes tão simples, que às vezes a pessoa na sua ignorância, na sua espontaneidade, às vezes uma pessoa fala alguma coisa assim da boca para fora, como se diz, porque muitas vezes a gente não pensa, não analisa, né, o que fala, e às vezes pode ofender uma outra pessoa. Mas a gente também, se a gente está com a vibração boa, a gente, na maioria das vezes, a gente vai entender se aquilo foi intencional ou não. Olha o quanto importante que é ter uma vibração boa, porque quando você tem uma vibração boa, a vibração acusa quando aquilo é intencional ou não. Quando você trabalha a sua vibração, você se torna uma pessoa sensível, uma pessoa sensitiva. Você sente que algo está errado, ou você sente aquela energia boa que aquela pessoa está trazendo e te emanando, ou que aquele ambiente está trazendo.
Então, esse sentir, esse vibrar e esse sentir essa energia, identificar essa energia, isso nada mais é do que o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer minha mente, meu corpo, meu espírito, meu coração, minhas emoções, porque a partir do momento que eu conheço, eu consigo trabalhar elas. Enquanto que eu não conhecer que isso é algo desconhecido ou é algo que me mete medo, né? Às vezes eu tenho medo das minhas emoções. Tem gente que diz, eu não gosto de sentir isso porque me dá um pânico, porque me dá um terror. Eu fico apavorada. Por quê? Porque as suas emoções te metem medo. Não podemos ter medo das nossas emoções. Precisamos vivê-las, precisamos enfrentá-las, precisamos bater de frente com elas e dizer, olha, aqui quem manda sou eu, você não vai mandar em mim. Porque a nossa mente, ela é muito poderosa. Ela nos domina se nós não dominarmos ela, né? Então precisamos aprender sempre mais, para que a gente possa usar esse poderoso, essa poderosa ferramenta, né, que é a nossa mente, se dá para chamar de ferramenta, a nosso favor, porque nós podemos criar o que nós queremos. E nós podemos pedir e acreditar e receber o que nós queremos. Então, ali também fala sobre quando que a gente se sente, né? Ó, estou incluindo tal coisa em meu campo vibracional ou estou excluindo tal coisa do meu campo vibracional? Em qual das colunas que eu incluo ou que eu excluo algo, né? Então, aqui fala assim várias frases, ó. Quando eu estou falando sobre coisas que eu desejo, eu estou incluindo ou estou excluindo? Então, é um questionário para a gente responder, né? E é bom cada um se fazer essas perguntas e responder verdadeiramente, com sinceridade. Quando eu reparo em algo que me agrada, quando fico sonhando acordado com o meu desejo, quando visualizo o meu desejo, quando finjo que já realizei meu desejo, quando digo sim a alguma coisa, quando digo não a alguma coisa, quando me queixo de alguma coisa, quando me preocupo com alguma coisa, quando observo algo positivo, quando observo algo negativo, quando me lembro de algo positivo, quando me lembro de algo negativo, quando reúno coisas relativas ao meu desejo, quando rezo pelo meu desejo, quando comemoro algo que me agrada. Então, essas frases ali, a gente para fazer um questionamento, né, pra gente mesmo, e assim, responder se eu estou incluindo no meu campo vibracional algo ou estou excluindo. Porque eu preciso fazer essa limpeza, eu preciso fazer essa separação seguidamente. É que nem fazer uma faxina numa casa, é que nem fazer uma faxina num computador, num celular. Você precisa deletar algumas coisas, você precisa cancelar algumas coisas e chegar ali e dizer, isso aqui não me pertence mais, isso aqui não faz mais parte da minha vida, isso aqui não diz mais nada sobre a minha pessoa, não quero mais isso aqui me atrapalhando. Vou fazer uma limpa na minha mente, nas gavetas da minha mente, e isso aqui eu vou excluir. Então, o que eu posso excluir no meu campo vibracional, eu preciso excluir para que tenha lugares para coisas novas. Porque quando eu quero comprar roupas novas, por exemplo, mas se o meu roupeiro tá cheio, mas uma roupa nova, eu vou colocar onde essa roupa nova? Não vou poder deixar essa roupa nova fora do roupeiro, né? O que eu preciso fazer? Uma seleção nas minhas roupas e doar ou vender. Mas eu preciso me desfazer de algumas. Então, isso cabe para tudo na nossa vida. Eu não posso ter tudo, eu não posso ter demais, eu não posso ter acúmulo. Porque tudo que se acumula cria traças, né? Cria, no sentido configurado, cria traças, cria insetos, cria sujeira, cria desordem, cria bagunça. Então, nossa, é preciso trabalhar muito isso e vocês não sabem o quanto que isso é difícil. Principalmente quando a gente não trabalha muito a lei do desapego.
É o tema para uma outra live, a lei do desapego, porque precisamos fazer com que a gente consiga desapegar das coisas com mais facilidade. Porque eu tenho muita dificuldade, eu particularmente tenho muita dificuldade nisso. Eu sou muito sentimental, então tem coisas que eu guardo porque tem valor sentimental para mim. Então hoje com o mundo digital eu já estou mudando um pouco essa percepção, porque coisas físicas acumulam, como eu disse anteriormente, acumulam bagunça, acumulam sujeira, acumulam desordem, dão aquela impressão de que eu tenho muita coisa para arrumar. Então tem muita coisa que eu já estou hoje assim desapegando aos poucos e doando e me desfazendo, e muitas coisas eu estou guardando no digital. Eu tiro uma foto e guardo no digital, guardo numa pastinha ali, quando eu ganhar saudade, ou quando eu quiser reviver algum sentimento que aquilo me traz, eu vou lá e olho ali. Porque isso tudo deixa a gente com uma sensação mais de liberdade. Você tem mais liberdade. Tem uma outra analogia que muitas vezes as pessoas fazem também, que eles dizem assim, se você precisasse se mudar hoje para uma casa menor, por exemplo, as coisas que você tem espalhado em toda a sua casa caberiam numa casa menor? Então isso é uma pergunta assim para a gente se fazer e trabalhar também o nosso campo vibracional nisso, porque quantas coisas às vezes eu tenho na minha casa, nos meus ambientes, que eu não utilizo, que eu não ocupo, que não me é útil. Então tudo o que eu tenho precisa ser importante para mim. Todas as coisas têm que ser importantes. Então se tem alguma coisa na minha vida ou alguma coisa na minha casa ou então no meu trabalho que não é importante, não vai fazer falta, porque não é importante. Se é uma coisa que está ali já há mais de um ano, talvez sem nunca você usar, ou nunca tocar, ou nunca usufruir, ou fazer algo com aquilo, é porque não está fazendo falta, não está fazendo a diferença na sua vida. Ter ou não ter é a mesma coisa, porque você não usou, né, durante um ano. Então, esse tipo de questionamento eu trago muito para mim. E a minha vida, o meu campo vibracional, a minha energia está mudando muito com isso. Teve um tempo que eu tive bastante dificuldade para isso, até porque o trabalho, a família, os afazeres do lar, os trabalhos digitais também exigem um tempo, né, da gente para fazer tudo. Então a gente não conseguia fazer tudo o que precisava fazer, bastante coisas para cuidar. Então aos poucos eu vou eliminando coisas da minha vida, né, objetos. Vou mantendo os mais importantes, vou organizando, vou mantendo o lugar mais aconchegante, mais livre, mais singelo, né? Que permaneça uma energia boa nesse lugar. Então, trabalhar a energia dos ambientes também é muito importante, porque é no ambiente que você vive. Então, pense bem sobre o seu ambiente de trabalho, sobre o seu ambiente de lazer, sobre sua sala, sobre o seu quarto, seu escritório. Todos os lugares da sua casa ou os lugares que você trabalha, eles precisam ser lugares agradáveis, lugares que você goste de permanecer. Porque se você está num lugar tóxico, num lugar que você não gosta de permanecer, num lugar que não lhe faz bem, a sua energia também vai baixar, a sua energia também vai ficar densa e você não vai conseguir evoluir energeticamente, né? Não vai conseguir acreditar num progresso, num futuro, numa evolução. Então, aqui também a gente tem, né, mais um exercício do campo vibracional que a gente pode fazer também, que a gente pode pegar e fazer uma lista, né? Você vai fazer uma lista, sim, vai deixar um lado em branco, ó, e o outro lado você vai preencher tudo o que você quer colocar no seu campo vibracional. O que você vai fazer, o que você vai usar para fazer essa lista? Qual a ação que você vai fazer para você fazer essa lista, tá? Então aqui tem algumas ações que você pode estar fazendo que vão te ajudar a criar essa lista do que você precisa incluir no seu campo vibracional.
E você vai escrever mesmo, de preferência, a caneta, tá? A punho. Tudo que a gente escreve, nosso cérebro memoriza melhor, né? Então, escrever faz muito bem. Vou ler alguns itens aqui que a gente precisa colocar nessa lista, né? Que a gente precisa, ações que a gente precisa desenvolver para a gente colocar na lista. Então, a gente precisa focar naquilo que a gente está fazendo, ficar 100% presente, para que a gente consiga incluir na lista, né, coisas que realmente vão fazer a diferença. É preciso fazer uma análise daquilo que realmente é importante para mim, o que eu já venho falando desde lá de trás, né? O que eu estou usando, o que eu estou usufruindo, o que está me fazendo bem, o que eu estou aproveitando daquilo que eu tenho. Aquilo vai para minha lista. E ao mesmo tempo, a ação que eu vou fazer para incluir na minha lista aquilo que está me fazendo bem, ao mesmo tempo eu já vou achando as coisas que não estão me fazendo bem, que eu não estou ocupando, e eu já vou colocando na outra lista. Anotando, né? Eu vou mentalizando o que eu tenho em toda a minha casa, eu pego peça por peça. O que eu tenho naquela, o que eu tenho naquela, o que eu tenho naquela. Tá, isso é as peças da casa, do ambiente. Mas também eu vou pegar as caixinhas da minha mente, das minhas emoções, e vou ver o que eu tenho lá, que eu ainda tenho aquela mágoa, aquele rancor, aquilo lá que tá mal resolvido, um assunto familiar, um assunto conjugal, um assunto relacionado com o trabalho. E vou colocar na lista também. Preciso resolver isso, colocar no meu campo vibracional isso, que eu preciso resolver. Tudo que você resolver na sua vida vai deixar de atrapalhar o seu campo vibracional, vai deixar de estar no seu campo negativo. Porque tudo a preocupação, né? Ela já é uma pré-ocupação. Você está se pré-ocupando de algo. Então, toda preocupação que você tem, enquanto que você não resolver ela vai continuar sendo uma pré-ocupação. Você vai estar pré-ocupado com aquilo que você está deixando de resolver. Então, tudo que você tem para resolver, você se questiona. Eu posso resolver hoje? Não, não consigo resolver hoje. Amanhã? Também não. Então, eu vou ver uma data, vou dar uma data para aquilo ali e vou colocar. Até tal dia eu preciso resolver isso. E aí você deleta um pouco da sua cabeça e vai focando nas coisas que você pode resolver hoje, amanhã, e vai dando prioridades, e assim você vai conseguindo incluir na sua lista tudo que você precisa fazer para que vá energeticamente te favorecer, né? Então essa lista é muito importante você fazer. Você pode fazer com 10 itens, com 20 itens, com 50, com quantos você quiser, mas o importante é você fazer ela bem consciente e você mexer nela também, você procurar resolver aquelas pendências, né? E pendências emocionais, pendências mentais, pendências afetivas são as que mais atrasam a nossa vida. Tem gente que diz, não, pendência financeira me tira o sossego. Tira também, com certeza. Dependência financeira também tira. Eu que o diga, porque já sofri muito com isso também. Já fui compradora compulsiva alguns anos atrás e isso tudo me levou assim a uma ruína física, uma ruína financeira, uma ruína emocional, e aprendi muito com todo esse processo. Foi necessário para minha evolução também. Então, também degrine com a nossa imagem, né? Também nos judia no sentido emocional e espiritual. Mas as outras pendências afetivas são as que ainda mais nos sugam, né? Quando temos algo para resolver com alguém, algum perdão para exercer, ou algum pedido de perdão para exercer, ou então algum segredo, algo assim que está nos incomodando, que a gente precisaria falar, ou que a gente gostaria de perguntar ou ouvir, né? Então, tudo isso são pendências que podem atrapalhar e muito o nosso campo vibracional, deixam os nossos chakras debilitados, deixam a nossa energia bloqueada,
E com a nossa energia bloqueada não tem como ter prosperidade, não tem como ter abundância, não tem nem como ter paz de espírito e felicidade, amor. Não tem, você não consegue, porque você bloqueia. Tem certos momentos que chegam, às vezes você até está querendo, está com a maior boa vontade e de repente assim, pã, estagna, né? Fica estagnada ali. Então, isso tudo tem muito a ver também com a vibração, com a liberação dos pontos energéticos que a gente precisa cuidar muito também. E a abundância, gente, também é um sentimento. Vocês sabiam? Eu nunca via dessa forma. Depois de tanto ler, de tanto estudar e pesquisar, comecei de sentir diferente. Me sentir diferente em relação à abundância. Então, se a abundância é um sentimento, então eu preciso viver esse sentimento, eu preciso sentir, eu preciso usufruir das emoções que esse sentimento vai me trazer. Então, eu preciso agir de forma mais consciente para incluir o sentimento da abundância em minha vibração atual, em meu campo vibracional. Abundância é a gente ter bastante de algo, né? Isso é a abundância. Ou ter o suficiente. E quando você perguntar para alguém quanto que é bastante para aquela pessoa, pode ter certeza que ela vai responder algo bem diferente do que você vai achar que é bastante. Então, cada um tem a sua percepção, o seu entendimento, o seu bastante, o seu pouco. O que pode ser pouco para mim, talvez é bastante para você e vice-versa. Então, tudo isso é muito importante a gente avaliar. E quando você sentir que você tem abundância, você vai ser feliz com aquilo que você tem. Nem que você tenha pouco. Entre aspas, né? Nem que tenha pouco. Mas para você vai ser o suficiente e para você vai ter bastante. Você vai ter abundância. E a prosperidade, ela está ligada com a abundância, né? Ela vem juntamente com a abundância. Então, não podemos deixar de viver, sentir, né, esse sentimento da abundância e viver essas emoções que a abundância traz. A distância entre a sua vibração e a de uma outra pessoa é igual à quantidade da negatividade, né, da resistência que você sente quando você está com ela. Então, quando você sente a vibração da outra pessoa, você está da mesma distância dela do que ela de você. Só que você vai sentir ou a negatividade ou a positividade, dependendo da sua vibração. Então, você pode emanar positividade como pode emanar negatividade. Se a pessoa, por exemplo, estiver negativa, você pode absorver a negatividade dela. E se ela já está negativa e você absorver, você vai emanar de volta para ela a negatividade, a mesma negatividade que você absorveu dela. Então veja o quanto que isso é destrutivo, né, para as pessoas. Então, da mesma forma, a positividade, né? A positividade, ela é muito pouco falada, mas é falada do lado negativo. Mas a positividade, ela é muito mais forte que a negatividade. Então, uma pessoa negativa, se a energia dela tá densa e você tiver muito positiva, ela não vai conseguir te atingir. Só que a sua positividade vai conseguir iluminar essa pessoa negativa, porque você está mais forte que aquela pessoa. E aí, automaticamente, aquela pessoa vai se reerguendo e vai conseguir também ter uma vibração melhor. Então, a lei da atração, ela é algo assim muito, muito emocionante da gente estudar, da gente pesquisar, da gente procurar entender, porque ela realmente funciona. E quando você acredita, quando você pede com fé, quando você acredita, o seu inconsciente trabalha a favor de você. Inconscientemente as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo do nada, assim, sem você fazer força, porque você está vibrando aquilo, você está atraindo. Já aconteceu muitas vezes comigo isso. Eu pensar em algo e eu precisar resolver algo e que parece assim a princípio, mas eu não vou
não vou conseguir. Mas daí eu penso assim, não, um jeito vai ter. Não vou pensar nisso agora. Simplesmente eu vou vibrar que eu vou conseguir. E do nada as coisas se resolvem, as coisas se encaixam. Então, faça essa experiência. Vibre positivamente. Busque energias boas, busque fortalecer sempre a sua energia, busque emanar e exalar energias positivas e seja essa luz, essa bênção, essa energia boa na vida das pessoas que você vai ver que tudo isso vai retornar a você, né? E como eu já vinha falando lá no início também dos livros, que eu falei que eu ia citar aqui também os 2 primeiros livros que eu estou participando e que vão ser os primeiros a ser lançados. Mais tarde, depois eu vou ficar também, assim, vou estar trabalhando mais, com mais afinco nos demais projetos que eu estou assim, ainda decidindo. Mas com certeza vai ser projetos assim que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Porque quanto mais eu falo de mim, quanto mais eu penso em mim, quanto mais eu me conheço, mais eu me aceito, mais eu me amo, mais eu me elogio, mais eu acredito que eu seja um ser que veio aqui para cumprir uma missão e um propósito, assim como você também, assim como todos nós. Só que muitas vezes a gente não dá essa oportunidade à vida, não dá essa oportunidade a Deus para que a energia dele se manifeste, né, em nós e para que a gente entenda qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. Então, escrever esses capítulos desses livros, Mulheres Brilhantes, que é organizado pela Daiane Souza e o Samuel, e também o livro Superação, que é organizado pela Renata e o Samuel, com certeza está fazendo a diferença na minha vida. E os próximos que virão vão ser de tão ou talvez mais intensidade como esses 2 primeiros. Então não perca que em breve a gente já vai ter novidades. Então, muito feliz aqui. Vou também deixar na descrição desse vídeo, vou mencionar também, né, a editora Legado, que é a editora que vai fazer o lançamento, né, dos nossos livros, a edição dos nossos livros, nossos capítulos, né, do nosso livro. E estou muito feliz em estar nesse projeto. Então, eu fiz como que eu vou dizer assim, um propósito, né, um pacto de que eu vou divulgar esse trabalho, porque sou muito grata pela oportunidade e foi algo que eu pedi, que eu acreditei e que eu recebi. Vocês podem ter certeza disso. Eu vou gravar uma live em breve só contando como que foi o início desse sonho, como que eu consegui dar asas a esse sonho, como que esse sonho realmente se concretizou e está se concretizando e está prestes a ser realizado. Não perca as próximas lives, continue nos acompanhando aqui. Muito obrigada a todos que estiveram aqui ao vivo, presente na live. Obrigada por quem está assistindo o vídeo agora também na sua edição da gravação. E curta, comente e compartilhe. Me siga nas redes sociais, me acompanhe nos meus trabalhos digitais aqui, que vocês vão ser muito bem-vindos e muito bem-vindas nesse meu andar aí pela rede digital, trazendo essas experiências maravilhosas que com certeza vão ajudar muitas pessoas e é o que eu pretendo daqui para frente. Obrigada a todas, até a próxima live.